3. As dualidades da temporalidade humana. No que diz respeito à vida natural humana, o homem não é um ser meramente temporal, mas histórico, embora por ser pessoal, tampouco se resuma a ser histórico. Em sua natureza, não é um ser exclusivamente biológico, mas biográfico, embora tampouco seja redutível à sua biografia. O tempo mede a vida dos seres inertes inexoravelmente. Nos seres vivos, observa-se, por outro lado, uma tendência a vencer o tempo. De fato, se a característica dos seres vivos é o crescimento, o ser vivo não perde tempo enquanto cresce, pois aproveita o tempo a seu favor. De fato, para ele é bom que exista tempo, porque este lhe permite crescer, se desenvolver. Os seres vivos vegetais e animais só crescem na medida em que esse crescimento afeta o seu organismo. Além disso, esse crescimento termina temporalmente, em uns antes, em outros depois, e é truncado definitivamente com a morte. Sendo assim, em rigor, tais seres não conseguem se libertar do tempo. Pelo contrário, no homem o crescimento corporal não é o único modo possível de crescer. Obviamente, o ser humano cresce corporalmente, mas também há um crescimento interno, e só para quem cresce por dentro, o tempo não passou em vão. É claro que o homem não se limita a se comportar de um determinado modo, como os animais, mas se comporta livremente ao longo do tempo, com a sua inteligência, e com isso melhora. Esse tempo humano é, portanto, biográfico. Que significado tem esse comportamento? Que a vida dos homens não é determinada, mas aberta na direção que a liberdade pessoal de cada um quiser imprimir a ela. É assim que se forja a história. A história não é necessária, de acordo com um destino cego, o acaso, supostas leis dialéticas, etc., mas livre. Ela consiste no modo de o homem estar no tempo, não no seu modo de ser. Ao forjar a história com liberdade, o homem passa por diversos estágios da sua vida natural, não da sua vida pessoal. A pessoa, como pessoa, não é medida pelo tempo físico. Existem diversos tipos de tempo. Um é o físico e outro é o do espírito humano. O tempo do espírito é tão distinto do tempo físico que, para quem só leva em conta o tempo que mede as realidades corporais, é preciso dizer que a pessoa humana não é tempo, mas está no tempo. O homem tem tempo, mas, em rigor, não é tempo. A pessoa, como pessoa, não é criança, jovem, adulta, etc. O homem, por outro lado, é. A pessoa tampouco envelhece ou morre. O que envelhece e morre é a sua natureza corporal. Todos os homens são pessoas, mas a idade não torna uns mais pessoas do que outros. Caso contrário, seria necessário admitir que um idoso de 90 anos é mais pessoa do que uma criança de 9, o que é absurdo. Algo disso foi percebido por Marcel, quando escreveu que o ser do homem não é a sua vida, pois ele pode tomar distância em relação a ela e a avaliar. No seio do recolhimento, tomo posição, ou mais exatamente, me ponho em situação de tomar posição diante da minha vida. Me retiro de certo modo. Nesta retirada, levo comigo o que sou, e o que talvez a minha vida não seja. Um apaixonado e fascinante romântico do século XIX nos assegurava com bastante boa razão que, ao brilhar um relâmpago, nascemos e ainda dura o seu fulgor quando morremos. Tão curto é o viver. A glória e o amor atrás do qual corremos as sombras de um sonho são que perseguimos. Despertar é morrer. Contudo, apesar da brevidade da vida, é possível distinguir geralmente algumas etapas. Este é o tempo que mede a corporalidade humana, embora não seja nem o único tempo humano, nem o mais destacado. De fato, apesar de a pessoa humana não se resumir ao tempo, a sua natureza, à medida que o eu a vai modulando, passa por uma série de fases. Um célebre pensador do século XX, Guardini, as explica em um livro breve, intitulado, justamente, As Etapas da Vida. Nele, aparecem descrições muito acertadas sobre as diversas fases pelas quais transcorre a vida comum da maior parte dos homens,
à margem das variantes próprias de cada pessoa, com essas fases oscilando entre épocas de esplendor e outras de crise. Pode-se oferecer a lista que aparece no apêndice número 2. Em seguida, passamos à descrição delas, tomando alguns traços que o autor descreve, e a isso se acrescentará talvez o mais importante, a saber, a sua dualização, ou seja, porque o período inferior existe em função do superior, e porque toda crise representa um desafio a ser superado. A ponto 1. A vida no útero materno. Ela é inconsciente, mas não deixa de ser vida pessoal e natural por isso, como também é a nossa vida durante o sono. O embrião interage com o seu ambiente, recebendo estímulos dele e respondendo a eles como alguém independente. Mais ainda, essa pessoa subordina todos os elementos corporais da mãe, que a cercam, ao seu próprio corpo. Além disso, cresce de modo distinto no caso do homem e no caso da mulher, e isso desde o primeiro momento, o que manifesta claramente que o feto não é algo da mãe, mas um ser distinto, embora unido naturalmente a ela. A chave deste período é, portanto, o crescimento biológico. A ponto 2. Entre a vida no útero materno e a infância existe, assinala Guardini, uma crise, o nascimento. O nascimento é o primeiro estresse sério da vida dos homens que nascem. Naqueles que morrem antes de nascer ou são abortados, o estresse não apenas se adianta, mas se agudiza. Com o nascimento, termina uma etapa natural de proteção materna muito ordenada, na qual a criança se dedica inteiramente a crescer. Embora antes de nascer, a mãe mantivesse um vínculo de união muito forte com o bebê, mais do que com o seu cônjuge, agora, mesmo que essa união entre mãe e filho continue a prevalecer, o pai também protege essa nova vida com um carinho manifesto. Além disso, após o nascimento, não há uma ruptura radical em relação ao tipo de vida anterior. A mudança que o nascimento representa é um desafio para crescer a partir desse momento de outra forma, já não apenas biológica ou vegetativamente, mas cognoscitiva, apetitiva e afetivamente, ou seja, o bebê se inicia no controle da vida sensível. B.1. A vida da infância é a época mais plástica da natureza humana. A criança está aberta para aprender uma infinidade de objetos, ações, conhecimentos. Também é o melhor momento para educar nos afetos. O pai costuma educar bem nesses sentimentos que giram em torno da virtude da fortaleza, pois ensina a saber brincar, a saber ganhar e perder, especialmente para os meninos. A mãe, por outro lado, é melhor em acolher, consolar, aconchegar. A infância amadurece por volta dos 9 anos, e vai diminuindo a partir dos 10 ou 11, dependendo do caso, até chegar ao seu fim, aproximadamente aos 12. Os objetivos a serem perseguidos nesta etapa da vida. Em nossa época, de tanta separação conjugal, divórcio, disputas conjugais, etc., talvez a educação da afetividade adquira uma relevância especial. A chave deste período também é crescer, agora não apenas biologicamente, mas principalmente no amadurecimento dos sentidos externos e internos, dos apetites e afetos sensíveis. B.2. A crise do amadurecimento é descrita como uma certa anulação da proteção familiar anterior e um enfrentamento progressivo consigo mesmo em relação à realidade da vida, distinguindo nela o que é verdadeiro do que é falso. A crise irrompe claramente com o surgimento da autoafirmação e do instinto sexual, diz Guardini. Pode-se acrescentar que, com certeza, ela se deve a uma manifestação peculiar do eu. Ela costuma ocorrer entre os 12 e os 16 ou mais anos, aproximadamente. Qual é o propósito desta etapa? Como a pessoa percebe que não é os outros, não deve copiar modelos externos, mas buscar o próprio sentido pessoal, e por isso, assumir a própria liberdade e responsabilidade. Em uma palavra, orientar a própria vida, tentando descobrir o fim para o qual ela existe, pois não existem duas iguais. O desafio parece consistir, portanto, na passagem do conhecimento sensível para o racional.
Trata-se então de outro tipo de crescimento humano. C.1. A juventude é a época cheia de vitalidade e de afiançamento gradual da personalidade de quem superou a crise da puberdade. O jovem enfrenta o mundo, marcando progressivamente a sua própria marca e se entregando a essa empreitada sem limite, simplesmente porque ainda desconhece os seus limites. Quem não tem essa generosidade na entrega a grandes ideais não é jovem, mas não consegue se livrar da adolescência. O jovem é bastante idealista, consequentemente, não tem uma apreciação suficientemente realista sobre a entidade do que é real. Pode-se propor para esta etapa as idades compreendidas entre os 16 e os 25 anos. O jovem está se formando, e o mais importante disso é o C. Ele deve se consolidar, sobretudo, diante do esquema anônimo que a publicidade, os costumes sociais, a televisão, o rádio, a imprensa, etc., propõem. É o tempo de formar grandes ideais. É, portanto, o tempo do crescimento racional. C2. A crise da experiência. É o tempo em que o idealismo juvenil esbarra em obstáculos, dificuldades econômicas, de trabalho, de amizade, familiares, etc., que, encarados com espírito esportivo em vista da sua superação, são oportunidades formidáveis para dar saltos de qualidade em relação ao amadurecimento. Esse período pode ser enquadrado entre os 25 e os 30 anos aproximadamente. O choque e o desânimo diante das dificuldades se devem à falta de experiência. Sem experiência de vida, tampouco há possibilidade de discernir de modo suficiente entre a vida boa e a boa vida, ou seja, não se está suficientemente formado em ética. Por isso, Tomás de Aquino incentiva a educação neste período a se concentrar nessa disciplina. Qual é o propósito? Que a experiência de vida não jogue fora os grandes ideais previamente forjados, mas que a pessoa os encaixe de tal maneira neles que os coloque a seu serviço, mesmo que seja preciso triangular bastante. É, portanto, o começo da fidelidade. Como esta só se mantém se a pessoa cresce em virtudes, o desafio que essa crise representa parece estimular a dar o passo para outro modo de crescer superior ao anterior, o próprio da vontade. D.1. O adulto é a pessoa que, com a plenitude das suas forças, geralmente entre 30 e 40 anos, tem uma apreciação ajustada da realidade e de si. Por isso, Aristóteles escreve que só se começa a ser filósofo a partir dos 30 anos. Leonardo Polo costuma restringir essa data a partir dos 50. Em qualquer caso, são bastantes anos, embora o que importa é que sejam bem aproveitados, pois não é filósofo o que sabe onde está o tesouro, mas o que trabalha e o tira. Nem mesmo esse é filósofo por completo, mas o que depois de possuí-lo, usa dele bem. É madura a pessoa que possui uma correta unidade de vida, que leva uma vida estável, que busca a paz interior e não se deixa levar por uma infinidade de imprevistos externos. É maduro quem descobriu o seu rico mundo interno e tem facilidade para perceber a intimidade das outras pessoas. Qual é a meta desta etapa? Descobrir o que é permanentemente válido, em especial, o valor da vida interior e o modo de tratar cada um dos outros, e tudo isso com paciência. É a etapa da continuidade na fidelidade. Por isso, uma pessoa que não é fiel a Deus, à sua esposa, à sua família, aos seus amigos, que não é leal ao seu trabalho, à sua empresa, às normas cívicas vigentes, etc., mesmo que se enquadre cronologicamente nesses anos, é imatura. A chave desta época parece estar no crescimento do eu, do qual depende o crescimento da inteligência e da vontade, ou seja, que o eu manifeste em grande parte a pessoa que se é, que não se converta em uma tela que isole a luz pessoal das manifestações humanas. D.2. A crise da experiência dos limites pode ser descrita como essa fase em que a pessoa descobre que não dá tudo o que gostaria de dar de si em relação aos grandes ideais que tinha, aos projetos que havia forjado e às cargas que poderia assumir,
e isso por problemas físicos, psíquicos, familiares, de trabalho, afetivos, desenganos, etc. Aparecem os problemas de saúde, o estresse e a depressão, a doença do século XXI, o cansaço psíquico e até o tédio, o desânimo para a melhoria humana e sobrenatural, o não poder renovar o esforço, etc. Se o jovem tendia a ser idealista e o homem maduro realista, nesta fase, a pessoa tende ao pessimismo, corre o risco inclusive de cair no cinismo. Essa crise, que começa com um viés afetivo, pode aparecer a partir dos 35 anos, embora muitos coloquem o seu ponto mais delicado no que chamam de a passagem do equador da vida, um limite hoje circunscrito geralmente por volta dos 40 anos. Qual é a meta a ser seguida? Sustentar com seriedade o sim da fidelidade previamente aceita, adquirindo assim uma nova percepção do valor da existência. Para Tolkien, um amigo fiel é aquele que não nos dá as costas quando o caminho se escurece. Esta transição representa um desafio para passar da fase do eu, o conhecimento do eu que permitiu realizar tudo o que se fez, para a da pessoa ou intimidade humana. De fato, o eu é o grande limite, e superá-lo, a grande vitória. E ponto 1. O homem sábio é, para Guardini, o melhor modo de a pessoa idosa viver, que sabe do fim da vida e o aceita de tal forma que dá sentido a toda a sua vida, passada, presente e, sobretudo, futura. A calma é, então, a companheira de viagem. A pessoa não tem medo, mas a liberdade de espírito se expande. Com os olhos postos na meta, ela valoriza em sua verdadeira dimensão as realidades da vida e coloca no centro da atenção o que é primeiro, o mais importante, o fundamental. As boas obras acompanham, e com o espírito transbordando de paz, a pessoa se alegra até com as realidades mais minúsculas da vida. Poder-se-ia dizer, com uma frase emprestada do fundador da Universidade de Navarra, que a pessoa ama apaixonadamente o mundo, mas não o mundano. É a década dos 60. A chave reside em crescer na fé, na fidelidade ao que é pequeno e até ao que é muito pequeno. E 2. A crise da abnegação. Guardini chama de o tempo em que a pessoa começa a experimentar o envelhecimento. Ela costuma chegar a partir dos 50 anos. A pessoa perde a força, a beleza, a capacidade de trabalho, etc. É a idade de quem luta contra os seus próprios condicionamentos físicos e psíquicos e aplica a sua atividade de modo correto para que o fruto dos seus esforços perdure. É a época de transmitir experiências, assim como a de adquirir outras novas, que se abrem ao se ter consciência de que existe um final do caminho. A atenção na meta, no entanto, não deve causar desassossego. Qual é a finalidade? Aceitar com serenidade o declínio gradual. Uns estão mais desgastados do que outros porque se esforçaram mais na sua juventude e maturidade. Uns se dedicam mais ao trabalho do que outros, com certeza também porque antes tinham mais ideais do que outros. Uns lutam mais do que outros para manter a sua entrega, etc. O pior nessa fase é querer se guardar confortavelmente e fechar os olhos à realidade do fim da vida. Como a intimidade é difícil de ser alcançada pelo próprio esforço, a chave deste obstáculo parece residir em passar da luta para alcançá-la, para a aceitação de que nos a manifeste quem a tem patente diante do seu olhar. F.1. A pessoa senil é a que atravessa a época em que se sente muito fraca, em que há uma diminuição das faculdades, rápida ou gradualmente, por causa de uma doença ou sem ela. O seu olhar é apagado em relação aos interesses da vida. Reflete uma amabilidade tranquila, porque aprendeu a compreender as pessoas, a desculpar erros, a perdoar e esquecer, uma das coisas mais difíceis desta vida, e anseia se abrir, a partir da sua própria intimidade para a transcendência. A morte se aproxima inexoravelmente, e a pessoa deve aceitá-la. Se a aceita amando-a, compreende que está às portas de uma nova vida, de uma mudança de casa, de um salto em que deixa o mundo, e por enquanto, aqueles que a acompanharam nele.
Nessa fase, só Deus pode levá-la pela mão para a sua nova vida. Atualmente, isso costuma acontecer em muitos casos por volta dos 80 anos. A chave deste período parece ser a de crescer na esperança. Em virtude dela, a graça, que nunca é merecida, da perseverança final, é pedida. F.2. A morte é, para todos, a crise mais séria da vida natural recebida, e para alguns, também da vida acrescentada e pessoal. É a negação da vida corporal e histórica, mas não é a negação da vida em si, pois a morte também é vivida pessoalmente. É a perda da vida natural recebida, e não tem que ser a privação da vida natural acrescentada, e tampouco da vida pessoal. Como viver a morte? Aceitando-a. De fato, se ela é aceita, o seu sinal é mudado. Aceitar algo é sempre em relação a alguém. Neste caso, esse alguém é claro que não somos nós mesmos, nem as outras pessoas humanas, pois nem nós nem os outros queremos ou permitimos, geralmente, a nossa morte. Esse alguém não é senão quem quis a nossa vida e quem permite a nossa morte, ou seja, nas mãos de quem está a vida e a morte de cada homem, Deus. Por isso, a revelação cristã clama cheia de alegria: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. O desafio que essa crise oferece parece consistir em saltar de uma forma de vida para outra superior. Trata-se, em suma, de um novo crescimento, a saber, de viver de esperança para viver de amor. Apesar disso, se a morte chega muito antes dessas idades respeitáveis, a tese em torno dessa aguda crise deve ser mantida: aceitar a morte como vinda da mão de Deus. 4. O sentido da vida. Sentido, no caso da vida, pode indicar duas coisas. Por um lado, parece indicar direção, caminho, trecho a ser percorrido para se chegar a um porto, a um destino. Também parece indicar compreensão, verdade, etc. O primeiro responde a uma visão da vida mais do ponto de vista da vontade, pois percorrer uma senda para chegar a uma meta se parece com a inclinação da vontade para o seu fim, o bem. O segundo responde a uma compreensão da vida mais do ponto de vista da inteligência, pois a verdade é o fim desta. No primeiro caso, seria preciso dizer que o sentido da vida só seria alcançado no final da vida, porque só ao chegar a um porto seguro é que a pessoa encontra o fim, se ela navegou bem. No segundo caso, seria preciso dizer que sem chegar ao fim da vida, podemos intuir em grande parte a verdade de cada etapa da vida e a meta que nos espera. Em qualquer caso, desvendar o sentido é próprio do conhecer, não da vontade, porque a vontade não conhece. Quanto mais se conhece, mais sentido se tem. O conhecer também é uma realidade vital. Portanto, terá mais sentido quem mais perfeição vital adquirir, ou seja, quem mais alcance cognoscitivamente. Mais acima, falou-se de que na vida humana podemos distinguir várias dualidades: vida recebida e vida acrescentada, vida natural e vida pessoal, etc. No entanto, ao nos perguntarmos sobre o sentido da vida, é preciso trasladar a pergunta para cada um desses membros. De fato, é preciso perguntar: que sentido tem a vida natural recebida? Que sentido a vida natural acrescentada? Que sentido a vida pessoal? Embora se espere que isso seja melhor compreendido mais adiante, em uma resposta breve, pode-se dizer que o sentido da vida natural recebida, nós o vamos descobrindo progressivamente, porque essa realidade está em nossas mãos, à nossa disposição. Assim, descobrimos o sentido do nosso corpo, o das funções e faculdades corporais, etc. Embora também seja verdade que o sentido corporal completo nós nunca o alcançamos, e além disso, há assuntos que afetam notavelmente esse tipo de vida, que parecem não ter sentido, ou pelo menos, nos quais é muito difícil descobri-lo: a doença, a dor, a morte. Por outro lado, o sentido da vida acrescentada, nós o damos inteiramente, cada um, às nossas faculdades, especialmente às superiores, inteligência e vontade, e por meio delas, ao resto da nossa natureza humana. Assim,
A pessoa dota a sua inteligência de certos conhecimentos, retirando-lhe outros, e dota a sua vontade de certos quereres, tirando-lhe outros. Por sua vez, dota os seus sentidos, apetites, o seu comportamento, a sua corporeidade, etc., de certos desenvolvimentos. O sentido da vida pessoal é mais difícil de ser alcançado do que os anteriores, porque o nosso ser não está à nossa disposição, como o corporal, nem o seu sentido nós o outorgamos, como o fazemos com as nossas faculdades superiores e inferiores, mas nos é oferecido como projeto, ou seja, outorgado, embora aberto a ser, o que ainda não chegou a ser. A chave deste último sentido, que é o que mais importa, e do qual os outros dependem, é saber se nós o alcançaremos definitivamente na vida futura, já que aqui nunca o alcançamos por inteiro. Se não o alcançássemos, ou bem porque não existisse uma vida futura, ou bem porque, no caso de existir, nós não conseguíssemos alcançá-la, a nossa vida presente seria desprovida de sentido completo. No entanto, se esse sentido completo pode ser conseguido, é claro que ele não parece estar inteiramente em nossas mãos. Portanto, não será sensato pedir ajuda a quem pode outorgá-lo, e esse quem não será por acaso Deus. De acordo com isso, se queremos saber a nossa verdade completa, aceitaremos livre e definitivamente que Deus nos ilumine de modo pleno. Evidentemente, ninguém é obrigado necessariamente a pedir tal ajuda, uma vez que este é um assunto livre, mais ainda, é essa única realidade em relação à qual podemos empregar inteiramente a nossa liberdade. É evidente que o tempo afeta a corporeidade humana, pois desgasta o nosso organismo, as nossas forças, e além disso, o destrói com a morte. No entanto, o aspecto corporal não é a única forma de o homem crescer, e tampouco a mais elevada. Sendo assim, se a pessoa cresce por dentro, ou seja, em humanidade, o homem tira proveito do tempo da sua vida. Caso contrário, o tempo escapa dele de forma irreversível, como a água entre as mãos. Além disso, o homem só pode crescer em humanidade, ou seja, naquilo que é comum ao gênero humano. Foi indicado que, acima do que é humano nos homens, que faz parte daquilo de que se dispõe, existe a pessoa humana. Por acaso, a pessoa pode crescer como tal? Por um acaso, isso está em nossas mãos? Se a pessoa humana pudesse crescer como tal por si mesma, isso indicaria que uma pessoa no início não é de todo perfeita, mas carente, imperfeita. Por essa deficiência, seria preciso culpar o Criador. No entanto, Deus não cria pessoas imperfeitas. Em qualquer caso, não as cria de tal modo que não possa elevá-las, dotá-las de maior perfeição. Então, de que crescimento pode se tratar? No nível da pessoa humana, mais do que de crescimento, é preciso falar, como foi indicado, de elevação. Dessa forma, sem deixar de ser quem se é como tal ou qual pessoa, ou seja, sem perder o ser original e irrepetível. Ao ser elevada progressivamente, a pessoa vai adquirindo o novo modo de ser peculiar que estava chamada a ser. Quem eleva a vida íntima de cada pessoa humana? Os outros, a sociedade, o universo, os amigos, a família? Não parece, pois todas essas realidades podem ajudar a aperfeiçoar, ou também a atrapalhar, diversas facetas da vida natural humana recebida, ou seja, da natureza humana, mas não aperfeiçoam ou atrapalham diretamente a vida acrescentada, nem tampouco a vida pessoal como tal. É cada pessoa humana, em última análise, a responsável pela perfeição da sua vida acrescentada, ou, pelo contrário, também pelo seu aviltamento, e ela é também a responsável pela aceitação livre da elevação, ou, pelo contrário, pela recusa não apenas da elevação, mas também da própria aceitação como tal pessoa, o que acarreta o obscurecimento ou a perda gradual do sentido pessoal. Ser responsável por aceitar a elevação não quer dizer que a elevação seja algo que a pessoa outorga a si mesma, porque essa tarefa a transcende completamente,
uma vez que é claro que ninguém é superior a si mesmo. Portanto, de quem dependerá a elevação de tal pessoa como pessoa? Talvez os outros sejam superiores a nós como tal pessoa? Tampouco parece uma resposta adequada. A natureza humana só se aperfeiçoa se a pessoa humana, que é superior a ela, deseja e trabalha nessa direção. A pessoa só pode incrementar o que é inferior a ela. Em relação a si mesma, por outro lado, o que se pode fazer é aceitar livremente novos dons, embora também, e lamentavelmente, se possa recusá-los. Se a perfeição da natureza e da essência humanas depende em última análise de cada pessoa humana, de quem depende a elevação de tal pessoa como pessoa? É óbvio que essa exaltação não depende de tal pessoa nem dos outros homens, porque ninguém é uma invenção sua, nem dos outros. Isso, como veremos em seu devido tempo, só pode ser outorgado por Deus, se nós aceitarmos livremente esse dom. Deus chama a si todos e cada um dos homens, e não apenas para a vida, mas para o fim desta, ou seja, para a vida. No entanto, como os homens são pessoalmente livres, uns podem aceitar e outros não, e em ambos os casos, uns mais, outros menos, alguns heroicamente, outros medianamente. No entanto, enquanto vive, o homem ainda não chegou a ser quem está chamado a ser. Esse chamamento aponta para o fim, ou para o norte da vida. Por isso, o sentido completo da vida só é adquirido para além da vida presente. Mas ele só é obtido se a vida, tanto a natural, quanto a essencial e a pessoal, for canalizada, como dizia o poeta de Castela, em relação àquele fim. Se enquanto a vida transcorre, ela caminha nessa direção, o sentido a acompanha. Caso contrário, embora possamos dotar de sentido em parte a nossa natureza e o desenvolvimento da mesma, nos afastamos do sentido pessoal. 5. As privações da vida. A vida biológica humana é suscetível a muitos ataques. Atentam contra ela o aborto, a manipulação de embriões humanos, o homicídio, a eutanásia, o suicídio, as guerras, os genocídios, as torturas, etc. Em uma palavra, a violência. Violência é qualquer trato dado à pessoa humana, como se ela não o fosse. Mas um trato despersonalizante só é próprio de quem tampouco se compreende a si mesmo de modo suficiente como pessoa. Pois, já foi indicado, pessoa significa abertura pessoal a outras pessoas. Por isso, o violento se incapacita para compreender o sentido da pessoa humana, não apenas o alheio, mas o de si mesmo. Tampouco compreende a sua ação violenta, simplesmente porque qualquer ação má é incompreensível. De fato, uma ação violenta é desprovida de sentido, porque nem transparece o sentido pessoal de quem a realiza, nem é realizada em relação à aceitação pessoal de outra pessoa, realidades personalizantes da ação, mas é uma manifestação da despersonalização de quem a executa, e ao não se subordinar a pessoas, mas ao que é inferior à própria ação, dinheiro, prazer, poder, fama, etc., perde o sentido humano. Qualquer sentido não pessoal, ideais políticos, militares, econômicos, de bem-estar, cósmicos, etc., é inferior ao sentido de uma pessoa humana, porque uma pessoa tem mais densidade real do que aquelas realidades. Violentar ou matar a vida natural de uma pessoa para defender outros interesses é perder o maior sentido possível para se ater a outro medíocre. No fundo, trata-se de um mau negócio devido a uma falta de clareza mental, uma ignorância pessoal mais ou menos culpável. Não se trata apenas de que quem faz o mal aborrece a clareza, a luz externa do dia, mas de que obscurece a transparência do seu sentido pessoal interno e o das suas ações. Dito de outro modo, fato mau, ao coração e ao corpo, faz dano. Especialmente graves são as violências à pessoa humana nas etapas da sua vida natural mais delicadas. Desse tipo são, por exemplo, o aborto e a eutanásia. Por isso, tampouco a bioética é uma invenção humana, mas uma compreensão da natureza humana nos seus estados mais frágeis. O aborto, praga social dos séculos XX e XXI,
é matar a vida biológica de uma pessoa ainda não nascida. Polo indica que é matar um projeto. O fato de o homem ser homem, pessoa, no útero materno é claro, uma vez que, se não o fosse nesse momento, nunca chegaria a sê-lo. De fato, é óbvio que ninguém dá o que não tem. Mais evidente ainda é que ninguém será pessoa se não o for desde o início. Ele o é, porque as manifestações que, com o passar do tempo, desenvolverá, pensar, querer, etc., dependem do ser que se é. O ato sempre precede a potência e o desenvolvimento desta, e neste caso, o ato é a pessoa. No entanto, apesar de, desde a concepção ou fecundação, a pessoa ser pessoa, nem nesse momento, nem ao nascer, a pessoa dispõe de uma humanidade perfeita na sua essência, como tampouco a terá enquanto viver, simplesmente porque esta é sempre suscetível de melhoria. Com a pessoa que somos, aperfeiçoamos, ao longo da vida, as qualidades humanas que temos. Esse é o projeto em que consiste a vida de cada um de tal modo que 1 minuto antes de morrer de velhice, tampouco deixamos de ser um projeto humano e pessoal. O homem é um ser de projetos, porque ele mesmo é um projeto como homem. O homem nunca é clausurado, nunca chegamos a ser completamente humanos. Por isso, a formação nunca termina, e também por isso, mais vale aprender velho do que morrer nécio. Além disso, enquanto vivemos na situação presente, nunca terminamos de ser a pessoa que seremos. Por isso, em rigor, abortar é matar um homem em qualquer período da sua vida. A morte para o homem, chamado a crescer, é sempre prematura. No entanto, parece mais grave matá-lo prematuramente, porque se mata um projeto divino antes que o homem responda livremente, aceitando ou recusando, canalizando em uma direção ou em outra, tal projeto. Dentre essas violências, a eutanásia parece especialmente grave e também essencialmente ignorante, pois se trata de causar a morte, ainda bem que se procura fazê-lo sem dor, a alguém que está doente física ou psiquicamente, ou cuja vida o entedia, pois os motivos podem ser diversos, quando nessa situação, o mais relevante é recordar ao paciente que o fim do homem é viver. É sabido que, atualmente, qualquer dor das doenças terminais mais graves pode ser erradicada ou aliviada em grande parte pela medicina. Além disso, como se tem experimentado, a eutanásia acarreta outros agravantes sociais. A perda de confiança entre paciente e médico, a tergiversação do fim da medicina, a arbitrariedade das leis civis a esse respeito e a sua livre aplicação, etc., o que manifesta claramente a despersonalização que essa falha acarreta. É preciso insistir que todos esses abusos derivam da perda do sentido da vida, pois o fim desta não é a morte, uma tese absurda, mas a vida. Lembremo-nos, não se vive para morrer, mas para viver mais. De fato, atentar contra uma vida doente é fruto de uma ignorância sobre o sentido da própria vida e da vida alheia, e da mesma forma, sobre as próprias ações que atentam contra ela. Por isso, a eutanásia é tão execrável, pois em vez de desejar mais vida do que a meramente natural nesses momentos delicados, e consequentemente, abrir-se para a sua compreensão, que é uma forma mais alta de vida do que a biológica, a pessoa renuncia à pouca vida natural que lhe resta e à sua compreensão. Acontece com ela o mesmo que com aquele irritável guarda do melão, que, após terem roubado a melancia maior, destruiu o resto da colheita por raiva. Em suma, aqueles que fazem da vida uma comédia costumam terminá-la em tragédia. Poucos costumam morrer bem, que viveram mal. É a atitude de quem se esqueceu de que a vida do homem na terra é milícia, luta, combate, e que a morte é a última batalha dela, a que permite ganhar ou perder definitivamente a guerra. A eutanásia é especialmente grave quando é praticada por aqueles que deveriam conservar a vida e adiar a morte, os médicos, enfermeiros, pessoal sanitário, etc. Além disso, a defesa da eutanásia, apelando a uma suposta morte digna, um respaldo bastante sentimental geralmente, inclui um sofisma na sua argumentação, a saber,
que a vida é nossa, que ela nos pertence e que nos é absolutamente devida. Mas a verdade é justamente o contrário. Nem eu sou meu, nem a minha vida é minha. De fato, tanto o ser pessoal quanto a vida biológica humana, eu os recebi, não os inventei. Ambos têm dono, e o seu dono último não sou eu. Não posso escolher morrer, porque tampouco escolhi viver. A pessoa aceita ser ou não, mas não escolhe. A aceitação é sempre secundária em relação à doação. A escolha, por outro lado, é primeira em relação ao que está sujeito a ela. Embora, é claro, para uma sociedade que considera que tudo é objeto de escolha e que a chave da liberdade reside em poder escolher entre um número cada vez maior de possibilidades, isso pode parecer incompreensível. No entanto, o que é incompreensível é essa mesma incompreensão, porque se ela fosse coerente com a escolhibilidade, seria preciso se perguntar: por que escolher em vez de não escolher?